Vamos nós então dar continuidade ao nosso estudo do livro Depois da Morte. Nós vamos entrar na última parte, no último capítulo dessa terceira parte, que trata de além-túmulo. Vamos falar agora sobre a reencarnação. E depois nós entraremos na quarta parte, que trata mais das questões morais, né? Então, antes de começarmos, vamos para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos numa sexta-feira, dia 9 de março de 1860, uma sessão particular. Leitura do projeto de modificações a ser introduzido no regulamento da sociedade. A respeito, o Sr. Allan Kardec apresenta as seguintes observações. Considerações sobre o objetivo e o caráter da sociedade. Aliás, essa aqui é interessante, essa passagem, porque traz para nós as características que também devem ter um centro espírita. Lembrando naturalmente que nós temos hoje uma característica diferente, né, dos centros, que além da própria divulgação da doutrina espírita, há também a prestação de serviço através dos tratamentos espirituais, através das obras assistenciais, né? Então, o que nós vemos hoje é um acréscimo daquilo que as instituições podem apresentar. Nós vamos ver aqui, in natura, né, no seu sentido mais puro, aquilo que era o propósito da sociedade naquela época. Então Kardec faz aqui algumas considerações e também algumas modificações nos trabalhos da sociedade. Senhores, observem a forma como Kardec se expressava naquela época, essa bacana, essa característica. Senhores, algumas pessoas parecem equivocadas quanto ao verdadeiro objetivo e o caráter da sociedade. Permiti-me relembrá-los em poucas palavras. O objetivo da sociedade está claramente definido em seu título e no preâmbulo do regimento atual. Este objetivo é essencialmente, e pode-se dizer com exclusividade, o estudo da ciência espírita. O que queremos, antes de tudo, não é nos convencer, pois já o estamos, mas instruir-nos e aprender o que não sabemos. Para tanto, queremos nos colocar nas mais favoráveis condições. Como esses estudos exigem calma e recolhimento, queremos evitar tudo quanto seja para causa de perturbação. Tal é a consideração que deve prevalecer na apreciação das medidas que vamos adotar. Partindo desse princípio, a sociedade não se apresenta absolutamente como uma sociedade de propaganda. Sem dúvida, cada um de nós deseja a difusão das ideias que julgamos justas e úteis, contribuindo no círculo de suas relações e na medida de suas forças. Entretanto, será erro pensar que para isso seja necessário estar reunidos em sociedade, e mais falso ainda crer que a sociedade seja a coluna sem a qual o espiritismo estaria em perigo. Estando regularmente constituída, nossa sociedade procede com mais ordem e método do que se marchasse ao acaso. Mas a abstração disso, ela não é mais preponderante do que os milhares de sociedades livres ou reuniões particulares existentes na França e no estrangeiro. Ainda uma vez, o que ela quer é instruir-se. Eis porque só admite em seu seio pessoas sérias e animadas do mesmo desejo, porque o antagonismo de princípios é uma causa de perturbação. Falo de um antagonismo sistemático sobre as bases fundamentais, porquanto não poderia ela, sem se contradizer, afastar a discussão sobre as questões de detalhe. Se adotou certos princípios gerais, não o fez por espírito de estreito exclusivismo. Ela tudo viu, tudo estudou, tudo comparou, e somente depois disso é que firmou uma opinião, baseada na experiência e no raciocínio. Só o futuro pode encarregar-se de lhe dar ou não razão. Mas enquanto espera, não procura nenhuma supremacia
e somente os que não a conhecem podem supor-lhe a ridícula pretensão de absorver todos os partidários do Espiritismo ou de fazer-se passar como reguladora universal. Se ela não existisse, cada um de nós instruir-se-ia por seu lado, e em vez de uma única reunião, talvez formássemos 10 ou 20, eis toda a diferença. Não impomos nossas ideias a ninguém. O que as adotam é porque as consideram justas. O que vem a nós é porque pensam aqui encontrar oportunidade de aprender, mas não se trata de uma filiação, pois não formamos nem seita, nem partido. Reunimos-nos para estudar o Espiritismo, como outros se reúnem para estudar a frenologia, a história ou outras ciências. E como nossas reuniões não se baseiam em nenhum interesse material, pouco nos importa se outras se formam ao nosso lado. Na verdade, seria atribuir-nos ideias bem mesquinhas, bem estreitas e bem pueris, crer que as veríamos com olhos ciumentos. Os que pensassem em nos criar rivalidade mostrariam, por isso mesmo, quão pouco compreendem o verdadeiro espírito da doutrina. Só lamentamos uma coisa, que nos conheçam tão mal a ponto de suporem acessíveis ao ignóbil sentimento do ciúme. Compreende-se que essas empresas mercenárias rivais, que podem prejudicar-se pela concorrência, se vejam com maus olhos. Mas se essas reuniões não tiverem em vista, como deveriam ter, senão um interesse puramente moral, e a elas não se misturasse nenhuma consideração mercantil, pergunto, em que poderiam ser prejudicadas pela multiplicidade? Dirão sem dúvida que se não existe interesse material, há o do amor próprio, o direito de destruir o crédito moral de seu vizinho. Mas talvez esse móvel fosse mais ignóbil ainda. Se é assim, que Deus não permita, apenas lamentaremos o que forem movidos por semelhantes pensamentos. Queremos sobrepujar os vizinhos? Trataremos de fazer melhor que eles. Eis aí uma luta nobre e digna, desde que não seja ofuscada pela inveja e pelo ciúme. Eis, pois, senhores, um ponto essencial, que não deve ser perdido de vista. Não formamos uma seita, nem uma sociedade de propaganda, nem uma corporação com interesse comum. Se deixássemos de existir, o Espiritismo não sofreria nenhum prejuízo, formando-se de nossas ruínas 20 outras sociedades. Portanto, os que buscassem destruir-nos com o objetivo de entravar o progresso das ideias espíritas, nada ganhariam com isso. É necessário saberem que as raízes do Espiritismo não estão em nossa sociedade, mas no mundo inteiro. Existe algo mais poderoso que eles, mais influente que todas as sociedades. É a doutrina que vai ao coração e à razão dos que a compreendem, e, sobretudo, dos que a praticam. Esses princípios, senhores, indicam-nos o verdadeiro caráter do nosso regimento, que nada tem em comum com os estatutos de uma corporação. Nenhum contrato nos liga uns aos outros. Fora de nossas sessões, não temos outras obrigações recíprocas que não sejam a de nos comportarmos como gente bem educada. O que nessas reuniões não encontrarem aquilo que nelas esperam achar, tem toda a liberdade de retirar-se. Eu mesmo não compreenderia que permanecessem, desde que não lhes convenha o que aqui se faz. Não seria racional que viessem perder tempo. Em toda reunião, é preciso uma regra para a manutenção da boa ordem. Falando claramente, nosso regulamento nada mais é que uma instrução destinada a estabelecer ordem em nossas sessões, a manter entre os assistentes as relações de urbanidade e de conveniência, que devem presidir a todas as assembleias de pessoas educadas, abstração feita das condições inerentes à especialidade de nossos trabalhos. Porque não tratamos apenas com homens, mas com espíritos que, como sabeis, não são igualmente homens, e contra a velhacaria das quais é preciso que nos reguardemos. Nesse número, alguns são muito astuciosos e podem mesmo, por ódio ao bem, impelir-nos a uma vida perigosa. Cabe a nós ter bastante prudência e perspicácia para frustrá-los, o que nos obriga a tomar precauções particulares.
Lembrai-vos, senhores, da maneira pela qual se formou a sociedade. Eu recebia em minha casa algumas pessoas em pequeno comitê. Com o crescimento do grupo, acharam que era preciso um local maior. Para consegui-lo, teríamos de pagar. Tivemos, portanto, que nos cotizar. Disseram mais: é preciso ordem nas sessões. Não se pode admitir o primeiro que chegar. É necessário, portanto, um regulamento. Eis toda a história da sociedade. Como vedes, é bem simples. Não entrou na cabeça de ninguém fundar uma instituição, nem se ocupar do que quer que seja fora dos estudos. Eu próprio declaro, de maneira muito formal, que se um dia a sociedade quiser ir além, não a acompanharei. O que fiz, outros são mestres em fazê-lo, ocupando-se à vontade, conforme seus gostos, suas ideias, seus pontos de vista particulares. E esses diferentes grupos podem perfeitamente entender-se e viver como bons vizinhos. A menos que utilizemos uma praça pública como local de assembleia, considerando-se que é impossível reunir no mesmo lugar todos os partidários do Espiritismo, esses diversos grupos devem ter fração de um grande número, mas não seitas rivais. E ao mesmo grupo, tornado muito numeroso, pode subdividir-se com os enxames de abelhas. Esses grupos já existem em grande número e se multiplicam todos os dias. Ora, é precisamente contra essa multiplicidade que a má vontade dos inimigos do Espiritismo virá quebrar-se, porque os entraves teriam como efeito inevitável, pela própria força das coisas, a multiplicação das reuniões particulares. Entretanto, é preciso convir que em certos grupos há uma espécie de rivalidade, ou antes, de antagonismo. Qual a causa? Meu Deus, essa causa está na fraqueza humana, no espírito de orgulho que quer impor-se. Está, sobretudo, no conhecimento ainda incompleto dos verdadeiros princípios do Espiritismo. Cada um defende os seus espíritos, como outrora as cidades da Grécia defendiam seus deuses, que, seja dito de passagem, não passavam de espíritos mais ou menos bons. Essas dissidências só existem porque há pessoas que querem julgar, antes de terem visto tudo, ou que julgam do ponto de vista de sua personalidade. Elas se apagarão, como muitas outras já se apagaram, à medida que a ciência se reformular. Porque, em última análise, a verdade é uma só, e sairá do exame imparcial das diferentes opiniões. Esperando que a luz se faça sobre todos os povos, qual será o juiz? Dir-se-á que é a razão. Mas quando duas pessoas se contradizem, cada uma invoca a sua razão. Que razão superior decidirá entre as duas? Sem nos determos sobre a forma mais ou menos imponente da linguagem, forma que os espíritos impostores e pseudo-sábios sabem muito bem tomar para seduzir pelas aparências, partimos do princípio de que os espíritos bons não podem aconselhar senão o bem, a união e a concórdia. Que sua linguagem é sempre simples, modesta, marcada pela benevolência, isenta de acrimônia, de arrogância e de fatuidade. Numa palavra, tudo neles respira a mais pura caridade. Caridade, eis o verdadeiro critério para julgar os espíritos e julgar a si próprio. Quem quer que, sondando o foro íntimo de sua consciência, encontrar um germe de rancor contra o próximo, mesmo um simples desejo do mal, pode dizer a si mesmo, sem sombra de dúvida, que é solicitado por um espírito mau, porque esquece essas palavras do Cristo: sereis perdoados como vós mesmos houverdes perdoado. Portanto, se houvesse rivalidade entre dois grupos espíritas, os espíritos verdadeiramente bons não poderiam estar ao lado daquele que lançasse anátema ao outro, pois jamais um homem sensato poderia acreditar que a inveja, o rancor, a malevolência, numa palavra, todo sentimento contrário à caridade, pudesse emanar de uma fonte pura. Procurai, então, de que lado há mais caridade prática e não de palavras, e reconhecereis sem dificuldade de que lado estão os melhores espíritos e, consequentemente, de quais deles temos mais razão de esperar a verdade. Essas considerações, senhores, longe de nos afastar do nosso objetivo, colocam-nos no verdadeiro terreno.
encarado desse ponto de vista, o regimento perde completamente seu caráter de contrato para revestir aquele, bem mais modesto, de uma simples regra disciplinar. Todas as reuniões, seja qual for seu objetivo, deverão premunir-se contra o escolho, o dos caracteres trapalhões, que parecem nascidos para semear a perturbação e a cisânia, onde quer que se encontrem. A desordem e a contradição são o seu elemento. As reuniões espíritas, mais que as outras, devem pôr-se em guarda contra aqueles, porque as melhores comunicações só são obtidas na calma e no recolhimento, incompatíveis com sua presença e com os espíritos simpáticos que os conduzem. Em resumo, o que devemos buscar é remover todas as causas de perturbação e de interrupção, manter entre nós as boas relações de que os espíritas sinceros, mais do que outros, devem dar exemplo. Opor-nos por todos os meios possíveis ao afastamento da sociedade de seus objetivos, à abordagem de questões que não são de sua alçada e que degenere em arena de controvérsias e de personalismo. O que devemos buscar ainda é a possibilidade de execução, simplificando o mais possível as engrenagens. Quanto mais complicadas forem essas engrenagens, maiores serão as causas de perturbação. O relaxamento seria introduzido pela força das coisas, e desde a anarquia não há mais que um passo. Então aqui, esse foi o discurso que Kardec propôs, né, o que Kardec realizou, proferiu lá na sociedade naquele dia, que foi o dia 9 de março de 1860. Então, a partir desse discurso, foi exatamente para poder reforçar o propósito da doutrina espírita, que, como Kardec coloca logo no início, é simplesmente o estudo da ciência espírita. E a partir desse estudo, então, que é esse propósito, começou então a regulamentar as suas reuniões, quem serão seus participantes, o seu objetivo de um modo geral. Então, nós vemos que aquilo que a sociedade realiza é muito semelhante àquilo que nós realizamos aqui no nosso trabalho. Que é exatamente isso. A nossa proposta é simplesmente fazer o estudo, desenvolver o estudo da doutrina espírita. A única diferença é que nós não temos uma regulamentação para a participação do público, né? Ou seja, a participação de vocês. Ninguém precisa assinar nenhum tipo de contrato, ninguém precisa ser convidado para poder participar do trabalho. A sala é aberta. E a diferença do nosso trabalho para o trabalho da sociedade é que naquela época havia uma resistência muito grande para essas novas ideias que estavam chegando, ao mesmo tempo que o trabalho que era realizado na sociedade era também um trabalho mediúnico, havendo então a necessidade de um equilíbrio, de uma harmonia entre os participantes. Se nós fizéssemos aqui na nossa sala reuniões mediúnicas, com certeza nós faríamos um trabalho reservado, um trabalho restrito. E somente aqueles que fossem convidados poderiam participar, já que estavam acompanhando o objetivo do trabalho e colaborando para o seu desenvolvimento. Fazer uma reunião mediúnica numa sala pública, numa sala aberta, com certeza promoveria um grande tumulto, uma grande perturbação, e isso não seria produtivo nem para o mundo espiritual, que tentaria trazer novas orientações para nós encarnados, nem para nós que não conseguiríamos absorver os ensinamentos de um modo adequado. Então, o que Kardec fez naquela época foi exatamente reforçar aquilo que era o principal objetivo, o estudo da doutrina espírita. E como ele colocou, ponto importante, o estudo não porque eles precisavam aprender alguma coisa nova que eles não conhecessem, mas para desenvolver os ensinamentos que eles já conheciam. Já tinham a base e estavam aprendendo cada vez mais através das novas comunicações, através dos debates, através das observações e análises que eles faziam. Então, o que mudou de lá para cá? Nós observamos que os centros espíritas muitas vezes focam nesse trabalho de assistência, um trabalho de prestação de serviço, paralelo ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, através dos seus cursos, através de suas palestras e exposições. Então tivemos ali uma ampliação daquilo que a sociedade fazia. Lembrando
que nós já estudamos sobre isso, que a sociedade, além desses estudos, também fazia de um modo paralelo, mas que não contava no seu regulamento, fazia um trabalho assistencial. Um trabalho de doação de dinheiro para quem precisava, doação de alguns tipos de recurso. Então tinha esse trabalho. Mas como Kardec lembra, todos eles participavam da sociedade voluntariamente. Ninguém assumia um contrato, tanto era assim, como ele comentou, que fora da sociedade, cada um vivia a sua vida naturalmente. Então, dessa forma nós temos que esse era o propósito da sociedade, e isso então foi observado nas reuniões. Então a gente tem que nessas reuniões da sociedade eram feitos alguns ajustes com relação ao seu objetivo, analisando tanto o trabalho que era realizado, como também a participação dos próprios membros. Então esse foi o nosso boletim. O próximo que nós vamos ver será, deixa eu pegar rapidamente aqui, sempre, Brás? O próximo boletim será o do dia... Vou pegar aqui rapidamente, que isso aqui é um texto longo. Vamos lá. O próximo vai ser então do dia 16 de março de 1860, que a gente já pode adiantar, foi simplesmente discussão e adoção do regimento modificado. Essa foi a única tarefa realizada na sessão seguinte do dia 16 de março, que também foi uma sessão particular. A próxima, então, será do dia 23, uma outra sessão particular, que então retomam as atividades normais. Muito bem, vamos lá? O nosso texto, então, de hoje, do nosso livro Depois da Morte, é o texto número 41, aqui da terceira parte, Além Túmulo, que trata da reencarnação. Nós conversamos nas nossas últimas reuniões sobre o livre-arbítrio e a providência, depois falamos sobre justiça, solidariedade e responsabilidade, a ação do homem sobre os espíritos infelizes. Então, aqui no item número 41, nós temos reencarnação. Não terminaremos esse estudo da vida no espaço sem indicar de modo sumário por que regras se efetua a reencarnação. Aliás, esse tema reencarnação, ele tem sido bastante presente no nosso dia a dia. Nós estudamos sobre isso aqui mesmo, no livro Depois da Morte, estudamos também no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, voltando, nesse livro Depois da Morte, então, Leon Denis traz para nós o modo sumário, de modo sumário, por que regras se efetua a reencarnação. Então vamos entender quais são as regras desse jogo de estarmos presentes aqui no mundo material. Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres devem renascer neste mundo para trabalharem em seu melhoramento. É o caso da imensa maioria. Como as outras fases da vida dos seres, a reencarnação está sujeita a leis imutáveis. O grau de pureza do perispírito, a afinidade molecular que determina a classificação dos espíritos no espaço, fixam as condições da reencarnação. Os semelhantes atraem-se. É em virtude desse fato, dessa lei de atração e de harmonia, que os espíritos da mesma ordem, de caracteres e tendências análogas, aproximam-se, seguem-se durante múltiplas existências, encarnando conjuntamente e constituindo famílias homogêneas. Quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade, para o meio que lhe convém. É um momento terrível, de angústia, mais formidável do que a da morte, pois esta não passa de libertação dos laços carnais, de uma entrada em vida mais livre, mais intensa, enquanto a reencarnação, pelo contrário, é a perda dessa vida de liberdade, é o apoucamento de si mesmo, a passagem dos claros espaços para a região obscura, a descida de um abismo de sangue, de lama, de miséria, onde o ser vai ficar sujeito a necessidades tirânicas e inumeráveis. Por isso, é mais penoso, mais doloroso renascer que morrer. E o desgosto, o terror,
o abatimento profundo do espírito ao entrar nesse mundo tenebroso são fáceis de conceber-se. Bom, aqui a gente começa com essa descrição que Leon Denis faz, embora utilizando essas palavras que são bastante assustadoras quando se fala no processo de reencarnação. Ele é muito real. Isso porque dá para a gente imaginar que quando nós estamos no mundo espiritual, atingindo já um certo grau de equilíbrio e afinidade com esse novo ambiente, saindo daquela fase de perturbação, já lidando de uma forma mais tranquila com suas culpas e seus remorsos que foram causados, né, numa existência anterior, na sua última existência. Então nós estamos no mundo espiritual já adaptado a essa nova realidade. E aí então vem ali aquela aproximação, aquele sentimento que denota uma proximidade da reencarnação. E aí então o espírito, através da programação reencarnatória que vai elaborando, ele começa então a detalhar quais são as lutas e dificuldades que ele vai enfrentar. Então ele vai sair do seu ambiente natural, que é o mundo espiritual, onde não existe a restrição, onde não existe a miséria, onde não existe os conflitos que existem no mundo físico, para poder descer a esse mundo físico sofrendo todas essas dificuldades, sofrendo todos esses impactos, vamos dizer assim, tanto de ordem material como de ordem moral. Ele fazer uma programação reencarnatória, por exemplo, pensando no local onde ele vai viver, um local difícil, um local problemático, num corpo físico que vai trazer para ele muitas restrições, lutas para a sua sobrevivência dentro do ambiente social, o seu trabalho, as suas frustrações, os seus relacionamentos. Imaginar que ele vai passar durante tantos anos naquele local, e muitas vezes pode ser 20, 30, 50, 80, 90 anos naquelas dificuldades, naquela situação. Então, claro que nós já começamos a imaginar então todas as angústias que tomam conta do espírito. Então, sem dúvida, é algo que normalmente a gente não pensa sobre isso, que a reencarnação, normalmente a gente pensa assim, quando há desencarnação, o espírito volta ao mundo espiritual de um modo feliz, pelo menos a princípio, já que ele se libertou do mundo físico, enquanto que a sua família, os seus amigos, sofrem a angústia da perda. Aliás, a perda de um ente querido é, conforme os espíritos dizem, a dor mais intensa que existe aqui para todos nós nas experiências que nós vivemos no mundo físico. Por outro lado, no mundo espiritual, o espírito chega e ao mesmo tempo ele é recebido pelos seus amigos espirituais, principalmente se ele foi bem sucedido na sua empreitada terrena, né, na sua experiência aqui no mundo físico. Então, enquanto uns choram, outros se alegram. Enquanto o espírito se liberta do mundo físico, e nesse caso essa liberdade ela pode ser tanto feliz se ele conseguiu alcançar pelo menos a parte principal daquilo a que se propôs a fazer, ou ele volta de um modo muito angustiado pelo fato de voltar ao mundo espiritual carregando todas as suas culpas e aflições daquilo que ele fez de negativo e deixou de fazer de positivo. Chega no mundo espiritual e sofre por isso. Quando, adaptando-se ao mundo espiritual, ele começa a fazer uma programação reencarnatória, é o contrário. Existe aquela grande expectativa por parte dos espíritos amigos que vê o espírito iniciar sua jornada terrena, que é uma jornada de muitos desafios, e ao mesmo tempo, aqui no mundo material, nós temos as famílias comemorando nas maternidades a chegada de um novo filho, de uma nova filha, a chegada de uma criança. Então, de modo geral, as famílias fazem suas festas, têm ali as suas recepções e tudo mais, enquanto que no mundo espiritual existe aquela despedida saudosa e dolorosa para muitos espíritos. Mas para esse espírito particularmente, tanto na ida como na volta, na ida ao mundo espiritual, como no retorno, ou melhor, quando na vinda ao mundo material, como no retorno ao mundo espiritual, cada espírito tem ali a sua cota de emoções e sentimentos. Então ele vai se sentir feliz por aquilo que tem que fazer ou angustiado. De um modo geral, todos os espíritos sentem essa angústia quando vêm para cá. Quando nós falamos dos espíritos missionários, vamos começar daqueles que são os mais elevados. Mesmo que eles tenham consciência da grande responsabilidade que tem para a nossa
para a nossa sociedade, para a contribuição para a evolução da humanidade, eles vêm para cá motivados com essa tarefa, mas não significa que eles sejam felizes de deixar o mundo espiritual. Mesmo que nós vejamos os melhores missionários, os maiores missionários que vieram para cá, não vamos nem colocar Jesus nessa história, que vivia no mundo dos espíritos felizes, tendo que reencarnar no mundo de provas e expiações. Senão, o mundo mais atrasado ainda, quase entrando naquele mundo primitivo naquela época, já que nós falamos de 2000 anos. Então pegamos, por exemplo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e tantos outros, né? A gente fala sempre esses três, eu preciso dar uma atualizada no meu repertório, porque eu sempre falo esses três, né? Então, imaginemos esses três espíritos que, pelo que eles são, pelos que eles representam, viviam no plano espiritual de um modo bastante equilibrado. E aí, então fizeram a sua programação reencarnatória renascendo aqui no mundo físico, convivendo com a miséria, convivendo com a incompreensão, com a calúnia, com as guerras. E aí então a gente pode imaginar que, embora tenham consciência da grande missão que deveriam realizar, e que realizaram, trouxeram dentro de si aquela angústia de terem que reencarnar num mundo como esse. Né? Olha, vieram contentes pela missão. É isso que eu falei para vocês, né? Eles têm aquela consciência da importância do trabalho, mas se perguntar assim, escuta, mas qual mundo você prefere? O mundo que você vive ou o mundo que você vai reencarnar? Com certeza eles vão preferir ficar onde eles estavam. Mas, por essa consciência, por esse grau de amor que eles sentiam e sentem pela humanidade, certamente eles viam de modo diferente. Então, viam felizes pela missão e pelo compromisso, mas certamente angustiados de terem que deixar o mundo espiritual. O próprio Kardec lembra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já leu, que o mundo físico nada mais é do que uma prisão, e todo mundo quer ir embora daqui. Não existe ninguém que queira ficar numa prisão. É perguntar para alguém, por exemplo, um missionário que seja praticante da medicina, praticante de uma filosofia espiritual, da psicologia, da assistência social, dizendo assim, você mora num lugar maravilhoso, a sua casa é maravilhosa, a sua família é maravilhosa, só que você vai passar 10 anos fechado dentro de uma penitenciária para você cumprir uma grande missão. Ele vai dizer assim, eu estou feliz pela missão, mas eu estou deixando para trás toda a minha vida, toda a minha família, toda a estrutura que eu pude construir. E ele não vê a hora de acabar logo essa missão para voltar onde ele estava. Porque nós não vemos sentido, como o próprio Kardec coloca para nós, que alguém desejar viver no mundo material conhecendo a liberdade que o espírito pode desfrutar. Então, nesse caso, esses missionários então trazem esse tipo de pensamento a respeito do mundo material. Compreendem a responsabilidade, mas naturalmente sentem-se angustiados por viver num mundo como esse. Depois nós temos os espíritos comuns, os espíritos medianos, como Bezerra de Menezes, exatamente, né, Sandra? Pensar o Dr. Bezerra de Menezes saindo do mundo onde ele vivia para poder vir para cá. Ótimo, veio para cá, fez seu trabalho, continua próximo aqui. Essa é a responsabilidade. Mas a pergunta é, ele prefere ficar com os amigos que ele possui, que pensam como ele, ou ele prefere ficar num mundo como esse, onde ninguém se compreende, onde ninguém se entende? Certamente a gente já sabe a resposta. Depois a gente vai para os espíritos comuns. De um modo geral, e nós fazemos parte desses espíritos comuns, quando nós chegamos no mundo espiritual, carregando ali todo o peso das nossas ações equivocadas, quando nós começamos a desenvolver o nosso entendimento, a primeira coisa que passa pela nossa mente é, eu não vejo a hora de resolver esses problemas logo. Então a reencarnação se transforma para nós como, na verdade, uma grande oportunidade de nós nos restabelecermos diante das leis universais, das leis divinas. Então nós viemos para cá muito mais preocupados com aquilo que nós temos que resolver do que com o problema que nós temos que enfrentar. Mas mesmo assim, estando no mundo espiritual, nós queremos ficar lá. Ninguém diz assim, olha, eu queria tanto reencarnar lá na Terra, porque ela é tão legal, eu não vejo a hora de ir na Disneylândia, de passear numa praia, de tomar uma água de coco, de comer uma pamonha. Não tem nenhum espírito que pensa isso, porque ele prefere viver no mundo espiritual, porque lá não existem as dores que existem aqui. Mas pelo fato de nós vivermos dores morais,
devido aos desequilíbrios da nossa consciência, nós desejamos vir para cá para resolver os problemas, mas nós chegamos para cá já querendo resolver tudo logo para poder ir embora de volta. Ninguém quer ficar simplesmente vivendo aqui no mundo físico, a menos que seja um espírito materialista, sensualista, mas mesmo assim ele sofre no mundo material. Então vemos que a grande massa que vem para cá, vem pela necessidade, mas não vê a hora de ir embora. E aqueles que não querem ir embora certamente não conhecem o mundo espiritual, mas independente de conhecerem ou não, na condição física, eles são espíritos, vieram de lá e voltarão para lá. E esses que não conhecem, sem dúvida nenhuma, desejam ir para lá, até mesmo os espíritos inferiores. Aqueles que se tornam obsessores, até aqueles que se tornam aqueles espíritos endurecidos, egoístas, eles mesmos preferem ficar no mundo espiritual porque, embora eles tenham ações bastante negativas e destrutivas, no mundo espiritual eles estão livres no corpo físico. Eles não precisam viver aquilo que se vive no mundo material. Então todos nós, sendo seres imateriais, obviamente nós desejamos viver no mundo imaterial. E estarmos aqui no mundo físico é uma questão de necessidade. Necessidade missionária, necessidade evolutiva, necessidade expiatória, provatória, seja como for. Rô colocou lá, né, acho que o povo vem consciente da missão e do que irá passar no plano terrestre, já que a percepção, quando no mundo espiritual é bem diferente, bem mais ampla, mas deve dar um apertinho no coração por saber que estarão presos às questões pertinentes à existência na Terra. Eu não vejo como um apertozinho no coração, eu vejo como um apertão no coração, Rô. Eu vejo como uma coisa muito mais intensa, porque realmente deixar um ambiente que o espírito vive de liberdade, de liberdade de consciência, liberdade de ação, liberdade do sofrimento, de afinidades espirituais, para vir para cá, muitas vezes isolado da sua comunidade, né, na comunidade onde ele vive, isso traz, sem dúvida nenhuma, uma grande angústia. Mas, na verdade, esses espíritos mais elevados, por terem consciência e tudo mais, né, não respiram, né, o Frozinha, lembrando disso, que as necessidades materiais depois de um certo tempo, o espírito não precisa dormir, não precisa se alimentar, não precisa respirar, não precisa tomar banho, não sofre as dores físicas, desde que ele esteja naquela condição de equilíbrio, né? A Fernanda colocou, mas no fundo espíritos como esses não se limitam ao corpo, né? A felicidade vendo pessoas que amamos sofrendo nunca é integral. Nesse caso, quando a gente fala sobre os espíritos que, embora estejam encarnados, não se separam dos seus afetos, nós lembramos sempre que não é uma relação completa, uma relação plena. Embora durante esse desprendimento ele esteja em conexão, esteja vinculado ao mundo espiritual superior, a sua realidade é aqui no mundo físico, já que ele convive no dia a dia com as pessoas, com o sofrimento. Imagina, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá vivendo entre os pobres, miseráveis e doentes. Como é que ela pode ter tranquilidade no coração vendo esse sofrimento, a indiferença da humanidade, a indiferença da sociedade? Aliás, o Papa Francisco fez uma relação, fez uma visita na Albânia, né, que foi exatamente onde ela viveu durante muito tempo, onde ela nasceu. E lá na Albânia ele fez um comentário sobre Madre Teresa. Ele disse assim que ela era um espírito muito forte e que se ele fosse subordinado a ela, ele teria muito medo, porque ela era muito rígida nas decisões dela, né? Então é muito interessante a forma como ele disse, né, que ele teve contato com ela na época em que ele era bispo, e nesse contato, né, porque ela era pequenininha, né, fisicamente pequenininha, mas era um gigante espiritual. Então onde ela estava, as pessoas se sentiam intimidadas perante a presença dela. E ele mesmo, que hoje é um papa, o líder da igreja, que seria respeitado por ela, né, naquela época ele se tornou tão pequeno que ficou com medo, né, imaginando se por acaso ela fosse a superiora dele, né? Então a gente vê tudo isso. Ela convivendo com essas desordens da sociedade, com essa desigualdade, com essa indiferença, com esse sofrimento, a gente pode imaginar como um espírito daquela envergadura se sentia aqui nesse mundo e se sentiu quando veio para cá. O Newton colocou, né, ajudar no crescimento do próximo também significa o nosso próprio crescimento aqui nesse plano. Todos contribuem. É uma necessidade que nós temos. Mas é assim, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não vejo a hora de ir embora. Né?
A Sandra colocou ali um detalhe, né, da conduta, né, dos hábitos dos espíritos. Esses hábitos, segundo a descrição que nós temos, Sandra, eles estão muito ligados aos espíritos que ainda têm essas necessidades do mundo físico. Mas depois de um tempo isso aí se torna irrelevante. Então no início, quando eles voltam para lá, aquela necessidade da fome, aquela necessidade da dor, a necessidade da higiene, é ainda uma conduta natural para os espíritos que chegam há pouco tempo. Mas depois de um tempo isso acaba cessando, né? Necessidades fisiológicas, banho e tudo mais, né? Então isso aí são descrições que chegam para nós. A Miriam colocou, né, os missionários voltados para o progresso material nem sempre são reconhecidos por sua autoridade moral, mas suas contribuições também têm uma base moral, mesmo que ainda com imperfeições. Trazem o progresso, né, lembrando sempre que quando a gente fala sobre, segundo a descrição, sim, Sandra, mas ainda são informações que a gente tem que apurar um pouquinho melhor. Segundo uma descrição interessante, Miriam, que certa vez eu vi num livro, falava de um empresário, de empresários, né, que trabalhavam na indústria, que eram donos dessa indústria ou presidentes dessas indústrias, que eles eram vistos apenas, né, pelo seu lado material, vistos apenas pelo poder que eles tinham, influência que eles tinham na sociedade terrena. Mas ninguém pensava, por exemplo, que um empresário que é capaz de proporcionar, por exemplo, 500 vagas de emprego, são 500 pessoas que têm possibilidade de sustentar suas famílias, de se desenvolverem e tudo mais. Então, na verdade, essa participação na sociedade dentro desse campo material, empresarial, também diz respeito às questões morais. Então, algumas vezes podem se deixar levar pelo poder, pela influência, mas a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade é, na verdade, um grande atenuante para os erros que venham a cometer. E como tem aquela frase do Chico Xavier que diz assim que o bem que você faz é seu advogado onde quer que você esteja. Então, o empresário, mesmo que muitas vezes não tenha consciência da importância do seu papel, se ele faz isso com consciência trabalhista, com consciência social, para tentar, embora desejando, de alguma forma, querendo dar continuidade, né, nas suas ambições empresariais, nas suas ambições econômicas, ele acaba indiretamente contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. E isso acaba se tornando para ele um atenuante. Porque ele tem aquela culpa, dizendo assim, quando ele volta para o mundo espiritual, ele vai pensar assim, mas eu tentei sempre ganhar dinheiro, eu não fui um empresário justo, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas que no fundo, vem aquele monte de testemunhas dizendo, obrigado pelo emprego que você me deu, obrigado pelo sustento que eu pude dar para os meus filhos, pelo salário que você me pagava. Então a gente vê que se por um lado a consciência chama, por outro nós temos também esses atenuantes, né? Tanto ele, né, Francis? Bom dia. Tanto Antônio Emílio de Moraes, como o próprio Frederico Figner, né, o irmão Jacó, ele também relatava isso, né, que era um grande empresário, mas ele tinha essa consciência social de proporcionar às pessoas um bem-estar diante do trabalho que elas realizavam, né? Então, tantos outros também que são anônimos, que acabam proporcionando isso. Muitas vezes eu sou um empresário que tem uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, mas aquelas pequenas vagas que eu ofereci foram suficientes para proporcionar bem-estar àquelas pessoas e darem a elas condições de se desenvolverem, né? Então, começa por aí que a gente vê, então, até aqui essa ideia da reencarnação. A angústia que se sente, né, como foi colocado para nós, é um momento terrível de angústia, mais formidável que o da morte, pois essa não passa de uma libertação dos laços materiais. A Rô colocou, né, acredito que até mesmo os missionários devam sentir assim, porque estar preso em um corpo material não é fácil. Terão que ser 1000 vezes mais moralmente disciplinados. Difícil missão nesse planeta, mesmo com mais elevados, certamente que sim. Porque não é só uma luta pessoal, dele ter que conter de lidar com suas próprias restrições, mas de conviver também com essas pessoas, com as pessoas que são incompreensivas, uma sociedade egoísta, uma cidade consumista, materialista, onde tantos precisam e tão poucos concentram. Né? Então lidar com tudo isso, com essa desigualdade, é algo que aflige qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência. Né? Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Continuando, pessoal, vamos lá. Olha só, então, o detalhamento de como funciona o processo de reencarnação. Agora a gente vai para a fisiologia do processo, né? Ou seja, o funcionamento desse processo.
Aliás, só para complementar, eu trouxe para vocês aqui certa vez uma psicografia de um espírito, de um homem, né? De um espírito com personalidade masculina, que ele então relatava que ele viveu aqui no mundo físico se envolvendo com álcool, desestruturando sua família, proporcionando um sofrimento muito grande para sua esposa, para os seus filhos e tudo mais. E aí então ele estava no mundo espiritual e ele descrevia o seguinte: eu sinto que a hora está chegando, e justo agora que eu consegui me equilibrar. Então ele falava assim, simplesmente de uma sensação de algo que começava a incomodá-lo, porque inicialmente ele não sabe o que é, né? A menos que seja um espírito mais elevado que já tenha um conhecimento. Mas de um modo geral os espíritos começam a sentir aquela agitação, aquele incômodo, aquela ideia de que alguma coisa desagradável vai acontecer, e aí depois ele se dá por conta que está chegando o momento. E aí que começa essa parte, digamos, administrativa, onde ele começa a tomar providências com relação ao seu planejamento e tudo mais, né? Então para ele isso é bastante angustiante. Então vem para nós aqui. A reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz, se condensa, tornando-se progressivamente mais pesado, até que, por adjunção suficiente de matéria, constitui um invólucro carnal, um corpo humano. O perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. Olha só, quando nós temos hoje a teoria do modelo organizador biológico do professor Hernani Guimarães Andrade, ele afirmava na sua teoria que o perispírito era responsável por moldar o corpo físico. E aqui Leon Denis fala a mesma coisa. Mais uma vez, o perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. Daí dimanam as condições fisiológicas do renascimento. As qualidades ou defeitos do molde reaparecem no corpo físico, que não é, na maioria dos casos, senão imperfeita e grosseira cópia do perispírito. Então, na verdade, nós temos o perispírito já demarcado com suas características das necessidades do espírito. E aí o corpo físico se molda. Claro que não é tão simples assim. Nós temos, por exemplo, toda a nossa genética, que tem ali o seu código, que se desenvolve, né, o perispírito como modelador, exato. Então nós temos ali o perispírito, nós podemos dizer assim, que no momento em que há a fecundação, tendo ali os gametas, né, o masculino e feminino, o espermatozoide e o óvulo, cada um traz o seu código genético. E a pergunta que nós podemos colocar para poder agravar um pouquinho mais esse nosso entendimento é exatamente, de milhões de espermatozoides, como é que apenas um, que traz aquelas características, consegue ser atraído para o óvulo? Então existe um mecanismo nesse caso que vai muito além da nossa compreensão. Nos livros de André Luiz nós temos ali a famosa reencarnação de Segismundo. Segismundo era um nome muito característico naquela época, coisa que para nós hoje é algo irreal. Ninguém coloca o nome no filho de Segismundo. É só lembrar que meu avô chamava Pulcro, né? Já pensou se minha mãe me chamasse de Apulcro? Eu choraria pelo resto da minha existência, mas tudo bem. Nesse caso, então, na reencarnação de Segismundo, nós temos ali o detalhamento, a aproximação, a fecundação, a engenharia, digamos assim, dos espíritos que trabalham nesse processo. Então, existe ali a escolha dos gametas, tanto do óvulo como do espermatozoide, porque não é apenas um óvulo único. Todo mês a mulher está ovulando. Nesse caso, todo mês existe ali um gameta que pode trazer características específicas. Então a pergunta é, por que engravidou no mês de janeiro e não no mês de dezembro, no mês anterior? Por que não foi o óvulo anterior e não foi esse? Por que daqueles milhões de espermatozoides, apenas um que por acaso tinha defeito foi escolhido e não os demais que poderiam ter ali uma condição saudável? Como é que isso funciona? É algo que nós necessitaríamos, né, de um estudo mais aprofundado, principalmente voltado para esse campo
não apenas da genética, né, mas da própria da medicina reprodutiva também. Então teríamos que ter ali especialistas que falassem isso, tanto da visão física, biológica, como tendo também especialistas que falassem disso da perspectiva espiritual. E aí, se nós não tivermos uma base para falar sobre isso, certamente nós não entenderemos praticamente nada, como não entendemos, né? Mas só o fato de termos essa ideia, essa noção, de que é o perispírito que molda o corpo físico, significa que as características genéticas do nosso organismo seguem aquilo que está sendo moldado pelo perispírito. Ou seja, o perispírito é o regente, e aí os nossos genes são ali os elementos da orquestra que simplesmente executam aquilo que foi determinado. Então ainda precisamos estudar bastante sobre isso. A gente nem vai se aprofundar porque não é o nosso campo de conhecimento. Desde que começa a assimilação molecular que deve produzir o corpo, o espírito fica perturbado. Um torpor, uma espécie de abatimento, invadem-no aos poucos. Suas faculdades vão se velando uma após a outra. A memória desaparece. A consciência fica adormecida. E o espírito como que é sepultado em opressiva crisálida. Então a gente vê que essas faculdades, a faculdade de pensar, a faculdade de lembrar, a sua inteligência, tudo isso vai sendo então comprimido, vai sendo então adormecido, como colocou Leon Denis. Então nessa contração perispiritual, o espírito vai perdendo todas essas suas capacidades. Aí nesse caso, a expansão gradual a partir da gravidez, da gestação, e o espírito então vai assumindo as suas características conforme ele vai se desenvolvendo. O Armando colocou que o perispírito não é modelador do corpo, a não ser por um processo de milênios para adaptação ao planeta. No princípio do perispírito, é modelador, é uma hipótese estudada de Hernani, aceito como novidadismo. Mas aqui que eu estou te falando agora, Armando. Leon Denis colocou isso daqui logo após os estudos de Kardec, no final do século XIX. Então o que a gente está colocando é assim, isso foi falado naquela época, a menos que se considere que Leon Denis também estava trazendo uma novidade, trazendo ali uma nova fantasia, e isso foi reforçado por aquilo que o professor Hernani colocou. Então, na verdade, a gente vê que é uma sequência de raciocínio. E como eu falei para vocês, isso ainda são estudos teóricos que estão sendo desenvolvidos. Então nós teremos que recusar essa ideia nova, como também essa mesma ideia que foi trazida por Leon Denis, que era um grande estudioso da doutrina espírita. Então, como eu falei para vocês, não é uma afirmação que a gente está fazendo, também é uma ideia que reforça essa outra ideia. De que forma que isso vai se dar, já depende muito. Até porque também a gente lembra sempre que quando se fala sobre o processo de desenvolvimento do espírito, ou o desenvolvimento durante a gravidez, nós lembramos que não é o corpo físico que determina como o espírito vai viver. Essa programação reencarnatória, ela não fica fora do espírito, ela fica dentro do espírito. Então, na verdade, assim, eu vou chegar com essas características. Vamos colocar, por exemplo, uma deficiência física que diz respeito à visão. Um indivíduo que vai nascer cego. Então nós temos, ou ele traz perispiritualmente essas características, ou externamente o corpo físico dele vem com defeito e ele simplesmente aceita esse defeito. Nesse caso, nós estaríamos colocando as responsabilidades das suas provas e expiações em algo fora dele, sendo que deveria ser parte dele. E tanto é assim que depois que ele desencarna, ele continua trazendo essas características de cegueira, e depois ele vai se readaptando a essa condição, como nós já vimos. E a mesma coisa que acontece, um indivíduo que passa por uma amputação, por exemplo. Nesse caso, ele assimilou essa condição, mas no caso de uma deformidade física, no mundo espiritual ele continua com essas características iniciais e depois ele vai se reajustando e alcançando esse equilíbrio. No livro dos Espíritos não fala sobre isso. Esse que é o problema. Não traz detalhes sobre esse processo da encarnação, sobre esse processo das transformações genéticas. É por isso que, não tendo essas bases na codificação, nós temos então essas teorias que nos trazem essas possibilidades. Então nós temos que pensar, isso é possível ou não é possível?
Então isso, na verdade, é um objeto de estudo para todos nós. E como eu falei para vocês, para estudarmos um pouquinho mais sobre isso, havia necessidade de estudarmos tanto a biologia do campo físico, como a biologia, como no caso, essa fisiologia do aspecto espiritual. Então, não é uma definição, mas é uma teoria. Uma teoria que para nós, pelo menos para mim, tem bastante lógica. Mas dizer que é definitivamente assim, isso não é possível porque nós não temos estudos para isso. Né? Beleza. A Rô colocou, né, mas tem lógica, né, já que reencarnamos com todos os subsídios necessários para a presente encarnação, tanto físicos como morais, e levando em conta que durante nossa existência tudo fica plasmado no perispírito. Né? Pelo menos é também assim. Né? Então nós temos ali várias teorias. Então, todos os livros que nós encontrarmos hoje, que foram escritos por encarnados, são teorias. Né? Então, como eu falei, haveria necessidade de pegarmos, por exemplo, a Associação Médico-Espírita e fazerem ali uma evocação, né, evocações durante muito tempo, para tratarem desse assunto de modo detalhado, para fazer com que isso fique bem detalhado, bem explicado. Do contrário, são suposições. Mas, a princípio, é o melhor que nós temos, né? Por falta de informação melhor, ficam suposições. Porque, do contrário, como é que nós poderíamos explicar a questão genética relacionada com a questão perispiritual? Há um vínculo. Então, ou nós colocamos que o corpo físico influencia diretamente no perispírito, ou é o perispírito que molda o campo físico. Aqui nós temos então já duas informações. Essa de Leon Denis que traz essa ideia, e depois esses estudos novos que chegaram também falando dessa mesma ideia. Então, a princípio, é um subsídio que nós temos. A partir daí, é desenvolver e estudar um pouco mais, para ou reforçar uma, ou rejeitar a outra. A Fernanda colocou, né, de qualquer forma, o perispírito como modelador do corpo físico é uma teoria que não precisa ser descartada, já que é bem lógico. Também concordo, né? O espírito não escolhe o corpo que vai lhe dar a condição da encarnação. Pois é, esse é o detalhe. Quando se fala assim, o espírito escolhe o corpo. De que modo que é esse corpo? Esse corpo é escolhido no sentido de você abre um armário e aponta qual você quer, ou você escolhe a forma como ele vai ficar a partir da sua própria constituição? São essas teorias que a gente vai analisar então depois com o tempo. Vou ver se eu pesquiso alguma coisa também sobre isso, de um modo mais aprofundado, para tentarmos entender. Mas qualquer afirmação que tiver, alguém fala assim, não, eu tenho certeza que é assim, está errado porque eu não tenho certeza de nada. Porque nós não temos informações sobre isso de uma forma tão específica. A Miriam colocou, temos algo na Gênese, no capítulo que fala da gênese perispiritual, tem colocações, mas também é bem geral. No caso da reencarnação compulsória, Armando, sabe que a gente pode colocar? Que muitas vezes, por uma indução mental, os espíritos também podem moldar seu próprio perispírito. Basta a gente lembrar que o indivíduo mentalmente ele assume aquela condição. No caso da reencarnação compulsória, como é que nós poderíamos imaginar que aqueles que são eu vou colocar essa expressão, os engenheiros espirituais fazem com que o espírito assuma essa condição e o forcem a reencarnar? Também é uma teoria, não temos nada específico sobre isso. Então, assim, quando se fala que o perispírito assume essa questão, né, o espírito assume essa condição, esse formato, essa aparência, para depois reencarnarem, é uma condição que se encaixa em todas as demais possibilidades. Já o inverso já é diferente. O inverso já fica complicado. Você pensa assim, é o corpo físico que obriga o perispírito a tomar aquele formato. Então, na verdade, existe ali um processo de influência mútua. Mas eu acho que a influência perispiritual é muito mais intensa do que a física. Como eu falei, eu acho, né? Sobre os espíritos sabem como será o corpo, né? Então, nesse caso, na compulsória, eles induzem a fazer isso. Então a gente pensa assim, a cor dos olhos, o seu tamanho, a sua estatura, as suas características físicas de um modo geral, isso é algo que você já traz ou é algo que você toma? Então quando a gente pensa, por exemplo, um espírito desencarnou, como Kardec sempre fala na Revista Espírita, quando ele descreve um espírito, ele tem aquela característica com aquela aparência, com aquele cabelo comprido, ele era assim alto, ele tinha aquele jeito e tal. Ele teve essa aparência, foi porque o corpo físico fez ele ficar assim? Ou ele tinha essa aparência e o corpo físico simplesmente acompanhou aquilo que já estava programado? Então a gente tem essas duas condições. Todo mundo que chega no mundo no mundo espiritual, leva aquilo que obrigatoriamente o corpo físico impôs. É uma imposição da matéria sobre o perispírito? Ou é o contrário? Né?
O perispírito teria uma certa vontade e ordenaria como seria o corpo. Na verdade, não seria o perispírito que tem a vontade. É a mente do indivíduo que molda seu perispírito que reflete sobre o seu corpo físico. Né? Essa é a ideia, né? E quem tem a consciência é o espírito. Então, exato. O espírito pensa, reflete sobre o perispírito, e esse perispírito reflete sobre a matéria. Então é esse processo, a mente, o perispírito e o corpo físico. A Miriam colocou, sim, o que diz lá na Gênesis, as marcas que ficam no perispírito são direcionadas pelo espírito para moldar seu perispírito, muitas vezes de forma inconsciente. Você tem, Miriam, onde se encontra essa passagem? Procura para nós, vê se você acha para nós que a gente vai estudar isso em breve também. A gente volta a falar sobre esse assunto. Se você achar o capítulo, coloca para nós aqui, por gentileza. A genética biológica dos pais também, na parte dos fluidos. O fluido é 14, tema 10 ou 14. A gente vai pesquisar sobre isso. Na quinta-feira, por acaso é amanhã, a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar uma pesquisada nesse assunto, a gente volta a falar sobre isso amanhã. Beleza? Assim eu vou pesquisar alguns subsídios, a gente tem mais argumento para poder falar. Então vamos deixar para amanhã esse tema. Vamos adiar por enquanto esse nosso debate. E amanhã a gente volta a tratar desse assunto que ele é muito interessante. Não tenhamos dúvida disso. Vamos lá, capítulo 14, que é o fluidos, né? Beleza, a gente volta a falar sobre isso. Então vamos lá. Enquanto na vida terrestre, a alma, durante um longo período, tem de preparar esse organismo novo, de adaptá-lo às funções necessárias. Somente depois de 20 ou 30 anos de esforços instintivos é que recupera o uso de suas faculdades, embora limitadas ainda pela ação da matéria. E então poderá prosseguir com alguma segurança a travessia perigosa da existência. Olha que informação bacana essa daqui. Leon Denis coloca para nós que somente entre 20 e 30 anos é que o espírito começa a assumir de fato todo o seu potencial moral e intelectual. Até então, como os espíritos colocam para nós, ou melhor, como a informação que é passada para nós, que até os 7 anos de idade, aproximadamente, é o tempo em que o perispírito vai se vinculando completamente ao corpo físico. A partir dos 7 anos existe esse vínculo e existe o desenvolvimento biológico do organismo. Quando chega por volta dos seus 20 e 30 anos de idade, é quando existe a maturidade completa do corpo físico e o espírito tem condições de manifestar todo o seu potencial. Então é uma lógica interessante essa. Porque, do contrário, ele vai continuar ainda vivendo de acordo com os estímulos que ele vai recebendo. Ele tem a sua inteligência, ele tem a sua capacidade, ele tem a sua força, tem o seu entendimento, mas muito restrito. A partir desses 20 anos, que a própria psicologia já coloca para nós, tanto é assim que o indivíduo adquire maturidade, a maioridade a partir dos 18 anos, não é por uma condição de decreto. É por uma condição de análise biológica psicológica. Porque antes disso, antes dos 18 anos de idade aproximadamente, o jovem não tem condições ainda de tomar decisões lúcidas daquilo que faz. Ele não tem responsabilidades suficientes, isso genericamente, naturalmente. Não tem condições, maturidade moral, maturidade intelectual. A partir desse momento ele assume. Então por que a habilitação, a carteira de motorista, a famosa habilitação, vem com os 18 anos? Por que a maioridade vem a partir dos 18 anos? Exatamente porque antes disso, nós colocamos que o corpo físico ainda está em processo de elaboração e, consequentemente, não é ainda aquele instrumento completo para que o espírito possa se manifestar adequadamente. Então vemos que existe também essa lógica. A Fernanda colocou, quanto à questão da ligação completa do espírito ao corpo aos 7 anos, o que eu acho? Eu acho que tem lógica. Também não é algo definitivo, não, mas eu também entendo isso de modo muito interessante. Vejo tantos espíritas falando a respeito, mas de mais a mais nasceu, já está ligado com toda a sua bagagem, já unida por espírito. A teoria coloca exatamente isso, Fernanda. Não existe uma ligação completa, porque o espírito, quando ele nasce, aliás, a criança, quando nasce, o seu perispírito ainda está se desenvolvendo. Então, se desenvolvendo assim, se expandindo, vamos dizer assim. E aí, então, tem que acompanhar o corpo físico. Então, aquele corpo de bebê não permite que o perispírito consiga se conectar completamente. Então, há necessidade dele se expandir um pouco mais.
Então nós temos ali muitas teorias interessantes a esse respeito. Aliás, eu vi uma palestra da Anete Guimarães que fala exatamente sobre isso. A palestra dela fala sobre esses tais 7 anos de idade e trouxe, como ela é psicóloga, ela trouxe para nós muitas informações científicas sobre tudo isso, além de informações doutrinárias também. Então também para nós é uma informação interessante. Tem que ler a parte de André Luiz, Dudu. Eu vou ver se isso, Anete Guimarães. Tá? Eu vou ver se eu pego depois e passo para vocês. Aliás, eu postei lá no nosso grupo no Facebook, Fernando. Dá uma procuradinha lá. Coisa de mais ou menos no máximo um mês, mais ou menos, eu pesquisei isso daí. Então amanhã, como eu vou pesquisar essa parte do perispírito moldar o corpo físico, a gente aproveita e já fala também sobre esse nascimento. Vou ver se eu junto esse material para a gente colocar. Tá. Vamos ver lá. Tá. É que esse é um assunto muito específico, né? Para colocar isso, teria que colocar bastante também. Mas eu vejo depois. Vamos lá, continuando, pessoal, para a gente poder finalizar aqui essa parte. O homem mundano chora e lamenta-se à beira dos túmulos, essas portas abertas sobre o infinito. Se estivesse familiarizado com as leis divinas, era sobre os berços que ele deveria gemer. O vagido do recém-nascido não será um lamento do espírito diante das tristes perspectivas da vida? Olha só a poesia de Leon Denis, colocando que a criança, quando começa a chorar no momento que nasce, na verdade é um choro de lamentação, não é apenas o choro da matéria. Né? Isso aqui naturalmente é poesia. Né? As leis inflexíveis da natureza, ou antes os efeitos resultantes do passado, decidem na reencarnação. O espírito inferior, ignorante essas leis, pouco cuidadoso do seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte e vem tomar o seu lugar na Terra sob o impulso de uma força que nem mesmo procura reconhecer. O espírito adiantado inspira-se nos exemplos que o cercam na vida fluídica, recolhe os avisos de seus guias espirituais, pesa as condições boas e más de sua reaparição neste mundo, prevê os obstáculos, as dificuldades da jornada, traça o seu programa e toma fortes resoluções com o propósito de executá-las. Só volta à carne quando está seguro do apoio dos invisíveis que o devem auxiliar em sua nova tarefa. Neste caso, o espírito não mais sofre exclusivamente o peso da fatalidade. Sua escolha pode exercer-se em certos limites, de modo a acelerar sua marcha. Por isso, o espírito esclarecido dá preferência a uma existência laboriosa, a uma vida de luta e abnegação. Ou seja, o espírito que é inferior, o espírito comum, de um modo geral, é aquele que vive o seu dia a dia sem ter qualquer compreensão do porquê existe, quais são suas obrigações, quais são seus compromissos. Já o espírito adiantado tem essa lucidez de que aquilo que ele fizer agora tem o objetivo de reajustá-lo perante o passado e, ao mesmo tempo, construir um futuro diferente, sabendo da sua imortalidade. Então é a diferença que existe entre aqueles que têm uma consciência desenvolvida a respeito desse processo evolutivo e aqueles que vivem simplesmente o momento esperando que alguma coisa aconteça. Sabe que graças a ela, o seu avançamento será rápido. A Terra é o verdadeiro purgatório. É preciso renascer e sofrer para despojar-se dos últimos vestígios da animalidade, para apagar as faltas e os crimes do passado. Daí as enfermidades cruéis, as longas e dolorosas moléstias, o idiotismo, a perda da razão. O abuso das altas faculdades, o orgulho e o egoísmo, espiam-se pelo renascimento em organismos incompletos, em corpos disformes e sofredores. O espírito aceita essa imolação passageira, porque a seus olhos ela é o preço da reabilitação, o único meio de adquirir a modéstia, a humildade. Concordam em privar-se momentaneamente dos talentos, dos conhecimentos que fizeram sua glória, e desde a um corpo impotente, dotado de órgãos defeituosos, para tornar-se um objeto de compaixão e de zombaria. Respeitemos os idiotas, os enfermos, os loucos, que a dor seja sagrada para nós. Nesses sepulcros de carne, um espírito vela, sofre e em sua tessitura íntima tem consciência de sua miséria, de sua abjeção.
Tememos, por nossos excessos, merecer-lhes a sorte. Mas esses dons da inteligência, que ela abandona para humilhar-se, a alma os achará depois da morte, porque são propriedade sua, e jamais perderá o que adquiriu por seus esforços. Reencontrá-los-á, e com eles as qualidades, as virtudes novas colhidas no sacrifício e que farão sua coroa de luz no seio dos espaços. Assim tudo se apaga, tudo se resgata. Os pensamentos, os desejos criminosos têm sua repercussão na vida fluídica, mas as faltas consumadas na carne precisam ser expiadas na carne. Todas as nossas existências são correlatas. O bem e o mal refletem-se através dos tempos. Se embusteiros e perversos perecem, muitas vezes, terminar suas vidas na abundância e na paz, fiquemos certos de que a hora da justiça soará e que recairão sobre eles os sofrimentos de que foram a causa. Resigna-te, pois, ó homem, que suporta com coragem as provas inevitáveis, porém fecundas, que suprimem nódoas e preparam-te um futuro melhor. Imita o lavrador, que sempre caminha para a frente, curvado sobre um sol ardente e crestado pela geada, e cujos suores regam o solo que, como o teu coração, é sufocado pela charrua destorroadora, mas do qual brotará o trigo dourado que fará a tua felicidade. Evita os desfalecimentos, porque te reconduzirão ao jugo da matéria, fazendo-te contrair novas dívidas que pesariam em tuas vidas futuras. Sê bom, sê virtuoso, a fim de não te deixares apanhar pela terrível engrenagem que se chama consequência dos atos. Foge aos prazeres aviltantes, às discórdias, às vãs agitações da multidão. Não é nas discussões estéreis, nas rivalidades, na cobiça das honras e bens de fortuna que encontrarás a sabedoria, o contentamento de ti próprio, mas sim no trabalho, na prática da caridade, na meditação, no estudo concentrado em face da natureza, esse livro admirável que tem a assinatura de Deus. Aqui dá a impressão de que era alguma coisa psicografada, pelo modo como ele se expressava. Então ele deve ter pego ali algum trecho de psicografia que recebeu para complementar essa orientação sobre a grande importância e a grande responsabilidade de estarmos aqui. Então, pessoal, é o seguinte, combinando para amanhã, que é o nosso tema livre, eu vou preparar para vocês aqui, preparar para nós, um material que fala sobre reencarnação, desde a preparação moral, desde a preparação perispiritual, desde o processo biológico. E aí, a gente vai depois do nascimento também, vou ver se eu preparo uma coisa bem bacana para a gente poder refletir, estudar bastante sobre esse tema, que ele é muito instigante para nós, e quanto mais informação a gente tiver, melhor será para o nosso entendimento. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Tá, eu não conheço ela não, Fernanda, eu vou pesquisar depois e te falo. Tá? Bom, pessoal, fechando por aqui então, vamos lá? Eu vou passar para a Fernanda também, que vai fazer para nós aqui o encerramento, depois a gente volta, né? Tá, eu vou pesquisar isso aí, Amanda, vou pesquisar na Gênesis, vou pesquisar no Livro dos Espíritos, vou ver se eu acho alguma coisa na Revista Espírita, vou pesquisar também no livro de André Luiz, que traz uma passagem sobre isso, vou ver sobre essa parte do modelo organizado biológico, eu vou dar uma pesquisada, uma coletânea, uma pincelada em tudo isso, uma peneirada nesse material, e eu trago para a gente conversar amanhã, tá? Porque fica mais fácil a gente ter esse subsídio à mão, senão a gente vai falar aqui de ideias assim meio incompletas e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Amanhã eu tenho dá para fazer isso daí. Rezem por mim, Dudu, vamos lá. Bom, Fernanda, pode subir então? Eu já passo para você. Não, eu pesquiso, a gente pesquisa tudo junto amanhã. Pode deixar que eu vou achar esse material, eu trago tudo aqui para nós, e depois eu posto lá, conforme for, eu posto a relação a bibliografia que eu pesquisei lá no nosso grupo no Facebook, e aí a gente tem todo esse material que dá para a gente debater depois com o tempo. Beleza? Bom, passando para você, Fernanda, vamos lá. Vou gravar sim, com certeza, Dudu. Passando para você, voltamos em seguida, vamos lá. Então, nós terminamos por aqui, só para lembrar, nós terminamos por aqui essa parte do depois da morte, que é a terceira parte que trata do além-túmulo, e essa aqui, quarta parte,
o caminho reto. E o próximo item vai ser o 42, a vida moral. Depois nós vamos entrar o dever. Deixa eu pegar aqui no índice que é mais fácil. Então aqui nessa quarta parte nós temos vamos lá, está aqui, o caminho reto, a vida moral, o dever, fé, esperança, consolações, orgulho, riqueza e pobreza, o egoísmo, a caridade, doçura, paciência e bondade, o amor, resignação na adversidade, a prece, trabalho, sobriedade, continência, o estudo, educação, questões morais,